Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre crescimento e não culpa. Bora? Vamos parar com esse auto-julgamento? Vamos conversar sobre isso hoje? E se tudo for crescimento e não culpa, e não auto-julgamento, e não onde você está se cobrando, se escoteando. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Letícia Lins, eu sou empresária do desenvolvimento humano, treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante. E aqui eu vou te ensinar a curar a sua alma com muita autenticidade. Então eu quero convidar você para mergulhar nesse tema comigo e já compartilhar essa ativação com mais pessoas para que a gente possa viver algo extraordinário no dia de hoje, para que você possa se curar cada vez mais e se aproximar de quem você verdadeiramente é em essência e nasceu para ser, ok? Então vamos lá, em Romanos 8, versículo 1 fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu já quero começar aqui compartilhando com você a ativação de hoje. Eu vou trazer também tudo que o campo pedir e muitas percepções e conhecimento nesse lugar, para que você pare de se julgar, pare de se cobrar, pare de se chicotear, pare de se culpar pelas suas falhas, pelos seus erros, tá? Isso não te isenta de autorresponsabilidade, que você decida realmente viver de forma genuína e autêntica uma jornada de cura, de libertação, de liberação, de mudança e de transformação de dentro para fora, tá? Mas não é para você ficar se cobrando, se chicoteando, se culpando, se auto-julgando, tudo bem? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. Por que somos tão duras conosco? Anota essa pergunta, começa a refletir, a meditar sobre isso. Por que a gente se cobra tanto? Por que a gente se pune? Por que a gente se culpa? Por que a gente é tão carrasca com a gente mesma? Então, começa a refletir sobre isso. Porque isso é um padrão também mental, é um padrão de rótulos, é um padrão comportamental que precisa ser quebrado, que precisa ser rompido, tá? O que pensamos conseguir com isso? Se julgando, se cobrando, sendo tão dura consigo. A autora aqui cita: eu costumava ir para a cama todas as noites e recitar uma lista mental de todas as falhas do dia. Quem nunca foi assim? Ou ainda é assim? Ainda está performando desse lugar. E aqui abre aspas. Eu, Letícia Lins, também já fui essa pessoa e vira e mexe eu vou para esse lugar. Um padrão absurdo de autocobrança, né? Que inclusive a minha mãe de vez em quando me lembra. Para de se cobrar tanto. A excelência, a performance, né? Porque tem que ser melhor. Sim, ok, estamos aqui para isso, mas sem cobrança excessiva. Essa cobrança, sabe? Para quê? Isso adoece, tá? Isso adoece e isso é muito sério. Ah, então quer dizer que a gente vai deixar tudo a Deus dará e deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Mas a gente pode fazer as coisas com mais leveza, sem se cobrar tanto, sem se culpar, sem se julgar. Seja mais gentil com você e com o seu processo, tá? Ó, eu me punia com ela, chicoteando-me com a vergonha de qualquer erro lembrado, na tentativa de pagar uma penitência por minhas infrações. Você pode terminar o dia desapontada e chateada consigo mesma, imaginando que ao se punir, você de alguma forma irá emergir mudada e diferente. Só que não. Mas isso não é verdade. E não é mesmo, tá? Esse padrão é realmente destrutivo e não construtivo. Esse padrão comportamental, mental, ele te leva pro fundo do poço, pro limbo. Ele te destrói, ele te corrói. Ele te arrasa no sentido pejorativo. Então vamos sair desse lugar, vamos parar de ser tão carrasca consigo, de ser tão dura com você. E ao mesmo tempo tem pessoas que estão no outro extremo, que é como eu falei no início, completamente irresponsáveis e achando que a vida é assim mesmo e que não precisam mudar, nem 8 nem 80. Tá? Vamos achar um caminho do flow, um caminho do fluir, um caminho do meio, um caminho do equilíbrio, da harmonia,
para que a gente possa sim evoluir e avançar, mas de forma fluida e leve. Não é errado perceber que você cometeu erros ou desejar ter feito as coisas de modo diferente. É saudável permitir que o Espírito Santo lhe traga à mente palavras e ações, comportamentos errôneos, equivocados, tóxicos, nocivos, pejorativos e também o conhecimento. Também uma autorreflexão das suas ações e comportamentos. Vamos colocar a tríade aqui: fé, conhecimento e ação. Tudo bem? Mas essa reflexão é para crescimento, não para você se chicotear, se julgar e se culpar. Toda noite, a autora cita aqui que ralhava consigo mesma pelos fracassos do dia, até ela se sentir asfixiada pelo peso desses erros, né? Desses comportamentos tóxicos, negativos, pelas suas falhas. Só então eu me permitia, cita a autora, orar e pedir perdão. Mas naquele momento a culpa me levara a tal ponto de estrangulamento que eu achava difícil crer que a misericórdia da manhã seria suficiente para cobri-la. Por exemplo, se ficasse desapontada com o modo, ela cita aqui, como havia lidado com os meus filhos durante o dia, eu insistia em me atacar com perguntas como: por que você está tão impaciente? Ao invés de realmente ir para um lugar de procurar maneiras de ser mais paciente e não de se julgar porque não foi paciente, percebe? O quanto que a gente faz isso com a gente, o quanto que eu, Letícia Lins, também faço isso comigo. Aqui, comigo mesma, com o meu marido, porque eu não tenho filhos. Tenho os filhos espirituais, que são milhares de vidas, mas filho biológico eu não tenho. E o quanto que a gente faz isso, né? Eu faço isso aqui comigo mesma, com o meu casamento, com o meu relacionamento, com todas as minhas relações, com os meus familiares, com os meus parentes, com as pessoas que me cercam de forma presencial e online, quando eu não sou paciente. Porque eu já não tenho tanta paciência assim, né? E há quem diga que eu tenho muita paciência. Eu me considero uma pessoa com pavio curto, né? E isso tem melhorado muito. Se bem que eu não acho isso um defeito, só quando realmente fere a mim e as outras pessoas de forma intencional. Mas se o meu coração tá alinhado, muitas vezes é interessante você também se posicionar e ser um pouco mais direta ao ponto, né? Mas não é essa a questão que eu tô falando aqui. Eu tô falando quando a gente sai da sintonia, sai da paz interna, sai da paz interior, sai da sintonia, da harmonia, para fazer coisas que não estão alinhadas nesse lugar. E quando a gente se culpa, né? Então, em vez de você ficar se perguntando por que você está tão impaciente, você deve procurar maneiras de ser mais paciente, né? Então ela fala aqui: eu me rotulava um fracasso, o que servia apenas para predispor-me novamente a fracassar. Porque se você se julga, você vai continuar se julgando e você obviamente vai continuar repetindo o padrão. Porque tudo aquilo que você resiste persiste. É assim o campo energético. É assim que a energia funciona. Tudo aquilo que eu resisto, persiste no meu campo, persiste na minha vida. Então eu preciso aceitar, entrar em permissão com isso. Então se eu aceitar, se eu entrar em permissão com isso, eu não vou mudar. Não, muito pelo contrário. Quando você entra em aceitação e permissão, não significa não mudar e não fazer nada. Não é isso. Não é isso que significa aceitação e permissão. Aceitação e permissão significa você baixar todas as muralhas, todas as barreiras, entrar em aceitação e permissão com aquilo que já está acontecendo, porque não adianta você resistir, porque isso já é real. Isso já é um comportamento, um padrão que você tem, que você precisa romper, que você ainda se identifica em alguma camada, em algum nível. Você aceita, entra em permissão com isso, baixa as barreiras, baixa as muralhas, baixa os muros energéticos e desse lugar você muda o seu estado interno, a sua energia. A aceitação e a permissão vai mudar você e mudando você, você muda a situação. E consequentemente rompe o padrão, muda o padrão, tá? Então, voltando aqui. A aversão e raiva de si mesma cria um padrão totalmente destrutivo de culpa. Isso não te faz bem. Isso te adoece. Jesus entendia que o peso da culpa era demais para nós suportarmos. Por isso, ele o suportou por nós.
Nossas falhas devem ser trazidas à luz da palavra e também ao conhecimento certo e também à situação. Nela, encontramos conselho e discernimento em lugar de acusação e culpa, tá? O que a luz revela também tem o poder de curar. Você escolhe se curar? Por incrível que pareça, a maioria não escolhe. Isso pode parecer clichê ou paradoxal, mas a maioria não escolhe se curar. A maioria quer continuar fingindo não ver, empurrando para debaixo do tapete. A maioria não está disposta a viver uma jornada, infelizmente. Mas o meu convite aqui é para aqueles que estão dispostos a viver uma jornada e realmente viverem as promessas que Deus tem para si, tem para você, tem para sua vida. E para aqueles que querem realmente criar uma vida melhor, uma vida mais grandiosa. Para si, para os seus e para impactar milhares de pessoas, né? Para impactar outros corações, outras famílias, outras casas, outros lares, outras vidas, né? Então, culpa é escuridão, misericórdia é luz. Em vez de repassar nossos erros, repassemos as respostas que nos endireitam. Abra sua boca comigo agora e fale. Querido Pai Celeste, querido Deus, querido Cristo, querido Senhor, querido Universo, perdoa-me por ralhar comigo. Que você escolha a partir de hoje não ralhar mais com você, né? Comigo mesma e me martirizar. Ralhar consigo mesma e martirizar. Que você nem faça uma coisa nem outra com você nem com ninguém. Que a luz da tua palavra permeie meu coração com a verdade. Que eu busque o conhecimento e a ação necessária para parar com isso. Tudo bem? Ajuda-me a abandonar meu auto-julgamento e a abraçar a tua misericórdia. Com fé, conhecimento e ação. Eu sou forte porque eu escolho crescimento em lugar de culpa. Então, que você possa olhar para tudo isso e ter muita humildade de engolir o seu orgulho e reconhecer que você precisa de uma jornada de cura, de transformação, de liberação, de libertação. E eu estou aqui para te apoiar nesse processo, para te guiar nesse processo, para te conduzir nesse processo, nessa jornada. E eu tenho um convite para te fazer. Se você quer viver uma jornada de autoconhecimento profunda, se você quer se libertar de padrões mentais, emocionais, energéticos e espirituais que ainda te limitam, vem viver o PSV Experience junto comigo, junto conosco. Se você quer saber mais informações sobre o PSV, escreve aqui embaixo PSV, entra em contato pelo link aqui do suporte do WhatsApp e chama o meu time para a gente te explicar como você pode acessar os próximos passos. Vem viver esse um dia presencial comigo no PSV, para você realmente se transformar de dentro para fora, para ativar a sua identidade, para você realmente acessar o seu propósito, sabe? Para você começar a criar uma vida melhor em todas as áreas para você. As vagas são limitadas e não é para todo mundo. É para quem realmente deseja tudo isso que eu acabei de falar e muito mais, ok? Então, você que tá aqui no Instagram, nos manda aqui um DM, um direct, fala com a gente pelo link na bio, chama o meu time pra gente te conduzir nos próximos passos e eu espero você no PSV Experience. Seja original, seja autêntica, seja a luz de ser você. A sua energia é o seu maior bem e eu te espero do lado de cá. Um beijo grande e até a próxima.